Bom dia, gurias. Vamos para a penúltima mentoria da trilha 1. Já estamos chegando no finalzinho aí da trilha, né? Já estou ansiosa para ver os projetos de vocês. Daqui a pouco vai abrir o formulário lá de inscrição, né? Para quem quer que eu apresente, para quem prefere que eu não apresente. Só para esclarecer se alguém tem alguma dúvida, né? Vocês têm que fazer o vídeo de qualquer forma, para aprovação, né? Porque a gente está treinando aqui as soft skills, né? Então, as empresas pedem aquele vídeo de apresentação, hoje, normalmente, né? Quando tu faz uma entrevista de emprego e tal. Então, aqui a gente quer que vocês já comecem a treinar, né? Porque é difícil a gente falar sobre a gente mesmo. E também as primeiras gravações que a gente faz 1000 vezes. Eu tô falando por mim, né? De repente vocês têm mais facilidade, mas é tão fácil e parece tão complicado para algumas pessoas, né? A gente quer tirar isso de vocês, né? A gente quer que vocês tenham confiança, que vocês apresentem o trabalho que vocês fizeram. A gente não vai avaliar a qualidade de vídeo, de gravação, de edição, nada disso, né? A gente quer que vocês se sintam à vontade para falar sobre o trabalho que vocês fizeram. Vai abrir um formulário lá para inscrição, para quem quer apresentar e quem não quer. Mas eu vou falar de novo, né? Porque assim, a tecnologia, eu sempre fico meio com o pé atrás no formulário. Às vezes vocês viram pela inscrição da quarta-feira da mentoria, né? Sempre dá um problema ou outro, daqui a pouco eu apresento um vídeo que a pessoa não gostaria que eu apresentasse. Então, na entrega do vídeo, vocês podem colocar ali, professora, não gostaria que fosse apresentado. Ou se não escrever nada, eu vou entender que eu posso colocar na lista para apresentar e tudo bem. E a apresentação é bem simples, vai ser uma mentoria no mesmo horário, né? E aí a gente vai assistir os vídeos de quem entregou, né? De quem não se opôs que eu apresentasse, eu vou gravar e vai ficar lá na playlist do YouTube. Se vocês olharem lá, tem na amostra descodificadas, tem uma playlist, né? Das amostras, com apresentações das outras meninas que fizeram. Então é bem simples, né, para a gente conhecer aí o trabalho de todo mundo, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre JavaScript hoje. Vocês viram que a trilha 1 é só uma pinceladinha assim, né, de JavaScript. Vocês começam de forma bem suave, assim, né? Vocês vão poder colocar alguma coisa lá, um script dando olá, de repente, quando alguém abrir o site de vocês. E depois, né, nas outras trilhas, a gente vai aprofundando mais o JavaScript. Mas é bom já para vocês irem conhecendo, quem não conhece, né? E se ambientando com ele. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre variáveis, né? O que são as variáveis? O que é isso, né? Por que o nome variável? Como é que é uma declaração de variável no JavaScript? O que é um escopo? Quais as melhores formas, né? Quais os melhores nomes para a gente colocar na variável, as variáveis, quais os tipos e quais os operadores matemáticos, né? Que eu consigo usar no JavaScript. Então, o que é uma variável, né? Aí, começando do início de novo. Na linguagem de programação, né? Nos programas em geral, a gente vai criar essas variáveis para conseguir pegar os valores que as pessoas digitam nos inputs, por exemplo, lá do formulário. Lembram? Vocês fizeram um formulário, né? E lá naquele formulário tinha os inputs e vocês digitavam dados lá. Por exemplo, digite seu nome, vocês digitavam o nome de vocês naquele input. Aquele valor que vocês digitam lá naquele input, para eu manipular ele, para eu fazer operações com eles, eu preciso guardar eles em algum lugar, né? Porque senão simplesmente eu só vou digitar. E quando eu der o submit ali, né, como a gente ainda não tem banco de dados, a gente não tem uma base de dados para guardar o que está sendo colocado, né? A gente não está capturando ainda os valores que vocês
que a gente digita nos formulários, eles somem, né? Eles vão para lugar nenhum. Quando tu dá o submit, ali os dados simplesmente somem. Mas, ainda assim, sem base de dados, eu consigo fazer algumas coisas enquanto o site está carregado. Ali naquele momento, né, que eu estou visualizando o site, eu posso digitar um nome, e aí para pegar esse nome e mostrar esse nome em outro lugar, eu preciso guardar ele em algum lugar, para ele não ser perdido. Então, essa é a ideia de variáveis, né? A gente abrir um espaço na memória, né? Então, o que é uma variável? É uma referência a um espaço de memória do computador utilizado para guardar informações que serão usadas em seus programas. Então, quando eu estou criando uma variável, eu estou reservando um espacinho de memória do computador, colocando um nome, né, e um tipo dentro dessa caixinha. Por isso essas imagens aqui, né? Então, para eu saber também como usar esse valor que eu guardei, eu preciso colocar um nome nesse espaço de memória, né? Não posso só simplesmente criar o espaço de memória e não colocar o nome. Eu nem consigo fazer isso, né? Se eu não colocar um nome. Então, eu crio um nome e aí, quando eu crio uma variável, quando eu digo lá, a gente vai ver, né, que tem uma palavra reservada para criar variável. Var e algum nome, esse nome já tem um espaço de memória, né, reservado para receber algum valor e vai guardar esse valor. Não vai ser perdido. Então, essa é a intenção das variáveis. Criar um espaço que eu vou dar um nome e que vai guardar um valor para eu poder usar esse valor, né, mais adiante. E por que o nome variável, né? Porque uma variável pode ter o seu valor alterado durante a execução de um programa. Então, tem o nome de variável porque esse espaço de memória ele pode ir trocando de valores conforme eu vou usando os programas, né? De repente, essa palavra, essa forma que eu estou falando, usar programas, pode ser estranha para vocês. Agora, mas assim, tudo que a gente vê funcionar na tela do computador é um programinha, né? Então, para a gente usar esses programas, a gente precisa ter esses espaços de variáveis. A gente vai trabalhar isso mais depois, né, na trilha 3, principalmente, que é a lógica de programação. Na 2, a gente ainda trabalha mais com front, e um pouquinho mais de JavaScript, né? Mas para a gente já ir tendo essa ideia. O que é um programa? É uma execução de alguma coisa, que vai ter um início e um fim, né? E esses programinhas manipulam valores, e esses valores estão dentro das variáveis. Por exemplo, um programa que calcula a soma de dois números, né? Tu criou um front ali, né? Pediu para o usuário, digite o primeiro número, daí o usuário foi lá e digitou. Depois, digite o segundo número, o usuário vai lá e digita o segundo número. Quando ele clica no botão somar, por exemplo, vai ser mostrado para ele na tela a soma dos dois valores. E aí que entra o conceito de variável. Como eu não sei quais os valores que o usuário vai digitar, porque podem ser qualquer valores, a Ana vai digitar dois valores, a Dani vai digitar outros, eu vou digitar outros e assim por diante. Então, por isso que é variável, porque eu não sei qual valor, né, vai entrar. Então, quando eu crio essa variável, ela vai receber qualquer tipo de valor. Por isso que ela vai trocar de valor, né? Então, várias pessoas vão poder usar o mesmo programa com a mesma estrutura, né? Porque as variáveis vão dar essa flexibilidade de pegar um valor da Ana, um valor da Dani, né? E assim por diante. Vai pegar valores. Então, ela vai trocar de valores. Ela não vai usar sempre o mesmo valor, né? Então, isso que um programinha faz. Por exemplo, tu criou um site ali, em algum momento, sei lá, um site para uma escola, né, onde os professores vão digitar as notas dos alunos. Aí tu vai ter um front, né, bonitinho lá, falando da escola, como vocês estão fazendo agora, né? Menuzinho, foto, um mapa de localização, um vídeo falando sobre a escola, e lá no canto, lá, sei lá, um formulário que diz assim, notas dos alunos. Aí o professor vai entrar nessa área do site, né, vai digitar as notas e vai calcular a média, por exemplo. Esse pedacinho do site que vai calcular a média é o JavaScript que vai fazer, né, essa interação, só para vocês entenderem assim aonde que
que entra o JavaScript na história, né? O JavaScript faz essa interação, por isso que a gente diz que o JavaScript faz a interação, né, do usuário com o site, deixa o site interativo. O HTML marca a estrutura ali, né? Vocês estão fazendo agora. Vocês vão definir as áreas, né? De onde vai aparecer o quê. O CSS vai estilizar, né? Vai colocar as cores, de repente os movimentos ali, as transições, né? Mas a interação de colocar valores e receber respostas, fora as inúmeras outras coisas que a gente pode fazer com JavaScript, é com JavaScript, tá? Como é que a gente declara, né? A declaração de variáveis. Então, nossas variáveis de JavaScript são declaradas utilizando uma dessas palavras-chave. A gente pode usar, claro que cada uma tem um contexto depois dentro da linguagem, né? Mas eu posso usar let, const ou var. Por isso que por que a gente fala palavras reservadas, né? Talvez vocês, talvez não, vocês vão encontrar esse termo por aí, porque são palavras da linguagem, né? Por exemplo, eu não posso criar uma variável chamada const, eu não posso criar uma variável chamada var, nem let, porque são palavras da linguagem. Quando eu coloco essas palavras num script, a linguagem já sabe que eu estou me referindo à criação de variáveis. Por isso que a gente chama de palavra reservada, tá? Então, o let, a variável declarada, é acessível somente dentro do bloco do que ela foi criada. Esse contexto de bloco aqui, quando a semana que vem a gente já vai falar um pouquinho sobre laços de repetição, alguns comandos, né, de decisão, algumas estruturas. Essas estruturas têm blocos, né? O que é o bloco? Onde uma condição, por exemplo, vai começar e terminar. Então, normalmente, dentro dessas estruturas, que eu vou explicar melhor lá na semana que vem, a gente normalmente usa o let, porque daí a variável vai se referir só àquele lugar. Depois a gente tem o const, que permite que você declare variáveis cujos valores não são modificados. O const é de constante. Aí, diferente do que eu falei antes, quando eu declaro uma constante, essa variável vai ter sempre o mesmo valor. Por exemplo, voltando lá no cálculo da média. Como é que a gente calcula uma média? A gente tem que somar o número de elementos, né, e dividir pelo mesmo número de elementos. Se eu tiver 10 notas, eu vou somar as 10 notas e dividir por 10. Se eu tiver 3 notas, eu vou somar as 3 notas e dividir por 3. E assim por diante, né? Por exemplo, se naquela média que eu estava falando antes, lá no cálculo dos alunos, aqueles alunos vão ter só 3 notas. Então, eu posso colocar como constante a divisão da média com essa variável, porque vai ser sempre 3, né? É um valor que não vai mudar. A não ser que a escola mude, né? Daí o desenvolvedor do site sabe que não são mais 3 notas, são 4 agora, e vai lá e muda a constante para 4. Então, o cálculo da média teria como constante o número de divisões, né? E as notas seriam variáveis, porque daí as notas teriam valores diferentes para cada aluno. Mas a divisão delas, né, da média, seria uma constante, porque seria sempre por 3, por exemplo. E aí as variáveis, né, que é o modo mais comum de declarar, não tem as restrições, né, que que as outras duas têm. Uma variável declarada com a palavra reservada var é acessível de qualquer lugar da função em que ela foi declarada, ou seja, ela não tem escopo de bloco e sim escopo de função. Mas isso aqui, né, vamos falar disso aqui em outras palavras. Quando eu declaro uma var, uma variável com a palavra reservada var, todo o programa consegue enxergar essa variável. A gente vai ver depois, né, do decorrer da linguagem, dependendo da onde eu declaro a variável, só algumas partes do programa vem essa variável, né? Isso a gente chama de escopo, que eu vou falar mais aqui. Então, o que é o escopo, né, que eu falei antes? É o lugar onde a gente declara essa variável. Então, a gente vai ter áreas nos nossos programas, né, depois, quando vocês estiverem programando e fazendo programas com 200, 300, 500 linhas, né, os exemplos que a gente está vendo aqui são simples. Mas a gente tem que pensar, né, imagina o código de uma empresa, né, de um site de uma empresa grande.
de um Mercado Livre da vida lá, que tem um monte de coisa naquela página, né? Então, algumas variáveis precisam estar mais protegidas, né? Alguns valores mais protegidos, outros não, e assim por diante. Então, isso a gente chama de escopo, né? O lugar que a variável está declarada e a acessibilidade que ela tem. Então, com ela pode ser global, né? Todo mundo vai conseguir enxergar o valor dessa variável, todo mundo que eu digo, qualquer parte do programa vai poder acessar, né? O valor dessa variável. Vai ter visibilidade, né? Dentro do programa. Só local, então só em uma parte do código, né? Uma determinada parte do código, ou de bloco, que é só dentro de um bloco de alguma estrutura, né? Que aí é definida por chave, abre chave, fecha chave. Ela só vai ser usada dentro daquele bloco de comando ali. Mas isso aqui, né? Isso que vai ser trabalhado depois, vocês vão entender melhor. Os nomes das variáveis, como é que a gente define o nome, né? Então, quando criamos variáveis, temos que levar em consideração algumas regras específicas da linguagem. Uma variável ela é case sensitive. O que isso significa? Significa que nomes com letras maiúsculas são diferentes de nomes com letras minúsculas. Para um programa em JavaScript, nome é diferente de nome com letra minúscula. Então, a gente tem que cuidar na hora de criar as variáveis, né? Normalmente, elas são case sensitives. É a forma que a gente declara. Por exemplo, a letra N maiúscula, não sei se vocês já ouviram falar no código ASCII, que é a representação de cada símbolo e número, né, para a máquina. É uma sequência de bits. Então, o código ASCII da letra N maiúscula é diferente da letra N minúscula. Então, por isso que nome com a primeira letra maiúscula é diferente de nome todo em minúsculo. Então, se vocês declararem uma variável nome com a maiúscula e depois chamarem ela, né, vão usar ela no programa com letra minúscula, a linguagem não vai reconhecer, porque elas são, para a linguagem, né, para a máquina, para o computador, elas são diferentes. E essa diferença a gente chama de case sensitive. Os caracteres válidos. O recomendado é o uso apenas de letras maiúsculas e minúsculas, sem acentos e espaços. Então, quando a gente vai criar uma variável e quiser colocar um nome composto, a gente não pode deixar espaço entre elas, porque o espaço vai dizer para a linguagem que eu tenho dois nomes. Ele vai entender, se eu botar assim, nome, espaço e idade, ele vai entender que são duas variáveis diferentes. Mas se eu colocar nome, e aí a segunda palavra começando com a letra maiúscula, coladinho no nome, aí ele sabe que é uma palavra só. Ou a gente pode usar underline, né? Nome, underline idade, nome, hífen idade, né? Por exemplo, de palavras compostas, se a gente quiser usar palavras compostas. Mas normalmente a gente usa, quando a gente quer usar palavras compostas, a segunda com a primeira letra maiúscula. Tá? É uma convenção das linguagens por aí. Nome reservado pela linguagem. Que nem eu falei, né? Alguns nomes não podem ser utilizados para a criação de variáveis, pois estão reservados de alguma forma à linguagem. São palavras, né, que fazem parte da estrutura da linguagem, como o nome de comandos, né, de alguns comandos. Então, se a gente usar esses nomes reservados para a criação de variáveis, não vai funcionar, porque a linguagem vai entender que eles estão representando outra coisa. Tá? A gente também tem o camel case, que aí entra naquela questão do case sensitivo que a gente estava falando. Camel case é uma maneira de separar as palavras em uma frase colocando a primeira letra de cada palavra em maiúscula e não usando espaços, né? Então é uma boa prática a gente sempre usar o camel case para palavras compostas, que nem eu estava falando, né? A gente não pode deixar separado. Então, ou a gente deixa a primeira toda em minúscula e a segunda a gente começa com maiúscula, que é o mais utilizado, ou escreve sempre a primeira palavra, a primeira letra em maiúscula, né? De cada palavra, mas sempre grudadinho, né? Então é nomeado como caixa de camelo porque as letras maiúsculas lembram as corcovas nas costas de um camelo.
Então, essa dá a ideia, né, da corcova de um camelo, quando a gente usa o camel case. Os tipos de variáveis. Então, quando a gente está manipulando dados de um formulário, né, vou trazer o formulário porque acho que fica mais claro para vocês, né? Esses valores, né? Então, algoritmos em JavaScript manipulam valores e esses valores pertencem a um tipo. Então, por exemplo, se eu estou num formulário lá e peço o nome da pessoa, esse nome vai ser uma cadeia de caracteres, né? Uma string que a gente chama. Se eu pedir um número para o usuário, a idade, por exemplo, essa idade vai ser do tipo inteiro, né? A gente nunca fala a idade da gente com os meses. Quando alguém pergunta a idade da gente, a gente só responde a idade que a gente tem, a gente não fala quantos meses, né, a gente tem. Então, números inteiros são números sem vírgulas. Se alguém pergunta, se está pedindo lá no formulário quanto tu ganha, né? Qual é o teu salário? Normalmente o salário tem umas casinhas decimais, ou qual é o preço de um produto, né? Sempre tem algumas casas decimais. Então, esses são os tipos, né, que a gente usa nas linguagens, né, para manipular os dados. Então, a gente tem os tipos de números, que eram esses que eu estava falando, né, que podem ser números inteiros ou decimais, né, com valores com ponto. A gente não usa vírgula nas linguagens. Se a gente quiser falar que uma coisa custa R$ 2,50, por exemplo, R$ 2,50, para informar esse dado eu tenho que botar 2,5. Se eu botar 2,5, para a linguagem a vírgula indica separação. Então, eu sempre vou usar ponto. Mas aí, de novo, né? Depois, com a prática, a gente vai acostumando com isso. As cadeias de caracteres, né? Que quando a gente usar esse tipo de dado, a gente tem que colocar entre aspas simples ou duplas, para a linguagem entender que a gente está digitando um caractere, né? Ou uma lista de caracteres. Um caractere seria só uma letra, né? E uma lista de caracteres, o nome de uma pessoa, por exemplo. A gente também tem os booleanos. O dado booleano, ele só retorna verdadeiro ou falso. Então, a gente usa os booleanos normalmente para testar se uma coisa existe ou não existe, se está contido ou não está contido, né? Nulo é quando não tem valor, né? Quando representa a ausência de um valor, então eu posso criar uma variável e falar que ela é nula, ela não tem valor nenhum. E quando dá o undefined, quando mostra undefined na tela, o tipo undefined, quando a gente não inicializou a variável. O que seria inicializar? No JavaScript, normalmente a gente já cria a variável e já atribui o valor direto para ela. Por exemplo, var nome e recebe Rafaela. Essa variável está inicializada. Se eu colocar só var nome e não atribuir nada para ela, ela não foi inicializada, né? Ela está sem nenhum valor. Operadores. Com esses dados, né, que a gente captura nos formulários, a gente pode fazer operações com eles, né? Então, os operadores nos permitem isso. Então, a linguagem aceita todos os operadores que vocês já conhecem aí durante a vida escolar de vocês, né? Que é adição, subtração, multiplicação, divisão. O resto, que é com o operador porcento, percentual. Esse aqui a gente normalmente ou esquece, ou o professor não ensina, né? Mas na linguagem, esse operador, por exemplo, aqui, o x mais 7, se o x for 3, tá? 2. 2 dividido, aqui tem 8. 8. 8 mais 7, ele vai dar o resultado da soma. 8 menos 7, vai dar o resultado da subtração. 8 vezes 7 dá multiplicação. 8 dividido por 7 vai dar 1, né? É o quociente, aquela resposta da divisão normal que a gente faz na matemática. E o 8%, 8, qual é o cálculo que ele faz por trás dos panos, né? Esse cálculo também a gente pode usar o operador mod, ou porcento ou mod. Ele dá o resto de uma divisão. Ele não dá como resultado o quociente, como na divisão normal. Ele vai mostrar o resto da divisão. E aonde eu uso isso? Por exemplo, se eu quero testar se um número é par, né? Em algum momento lá eu preciso testar se o número é par ou ímpar.
pela matemática, todo número par é divisível por 2 e tem resto zero, né? Então, eu poderia fazer o teste pegando o número, porcento 2, se o resto for igual a zero, esse número é um número par, por exemplo, tá? E o sinal de igualdade, que não é igualdade na linguagem. Para a linguagem, o sinal de igualdade se representa atribuição, uma atribuição de valores. Né? Por exemplo, aqui eu estou dizendo que a variável x recebe 8. Está recebendo, né, um valor 8. Temos também os operadores lógicos. Os operadores são os operadores que permitem realizar as operações lógicas sobre as variáveis. São normalmente utilizados em comandos condicionais, como if e repetições. Esses comandos condicionais e repetições são estruturas da linguagem, que a gente vai ver na mentoria que vem. Mas a gente usa esses operadores lógicos para combinar, né, essas estruturas. Por exemplo, um comando de decisão vai testar valores, né? Então, se o A é maior que B e o C é maior que D. Se eu quero que os dois sejam verdadeiros, né? Testar se os dois testes sejam. Quero testar para ver se eles são verdadeiros, eu uso o operador E. Então, ele testa se o primeiro teste, se o A é maior que B e se o C é maior que o D. Se eu quero verificar se apenas um dos dois testes é verdadeiro, eu uso o operador OU. Se o A é maior que B ou C é maior que D. E a negação inverte o resultado. Se um teste é verdadeiro, um teste que eu digo, se o A é maior que B, é maior. Se eu negar, ele inverte o valor, né? Ele vai dar como resultado o valor invertido. Mas assim, calma, né? Quem nunca tinha visto isso aqui, nunca tinha ouvido falar, a gente vai acostumando com essas ideias, porque a gente vai usando, né? E aí esse aprendizado vai se tornando normal. Coloquei também no material coisas falando, né, sobre isso aqui, para vocês já irem dando uma estudada, porque a gente usa os operadores pro resto da vida depois, né? Os operadores de comparação são os que a gente usa nos testes que eu estava falando antes, né? Então, a simbologia. Para dizer que uma coisa é igual, eu não uso um igual só como a gente viu antes, né? Um igual representa atribuição. Para eu dizer que uma coisa é igual a outra no JavaScript, eu tenho que usar dois sinais de igual. Ou dizer que alguma coisa é menor, menor ou igual, maior, maior ou igual, ou diferente. Né? Por isso que eu estava falando dos testes. Se o A é maior que B, como é que eu faço esse teste? Né? Com esse operador de comparação. Depois a gente também tem os operadores combinados. A gente pode fazer algumas combinações para fazer cálculos na linguagem, né? Por exemplo, mais igual é a mesma coisa que eu falar aqui ó, mais igual, x mais igual y. É a mesma coisa que eu escrever, né? X recebe x mais y. Ou menos igual, que é a mesma coisa que eu escrever x recebe x menos y. Isso aqui depois a gente... O JavaScript ele aceita os dois, né? Se eu usar ele de forma combinada ou se usar ele por extenso, para a linguagem é a mesma coisa. É que depois, com o tempo, com a prática, a gente vai ver que alguns cálculos a gente pode ir resumindo, né? Ou escrevendo de forma resumida esses operadores. Depois, vezes igual, dividido ou igual, né? Que é a mesma coisa dizer que o x recebe x vezes y, x recebe x dividido por y. Esse mais aqui é o incremento, que quer dizer que uma variável vai receber mais um valor, e o decremento, quando eu uso menos menos, é a mesma coisa que eu falar que essa variável vai decrementar 1 no seu valor, né? E aí a gente combina tudo isso na linguagem, né? Esses operadores, a gente pode fazer uma lógica bem louca, que eu falei antes, né? Que cada pessoa vai pensar numa estratégia de desenvolver e vai combinar, né, todos esses operadores que a gente está vendo. Aqui agora tem alguns exemplos de script. Meu slide aqui bagunçou depois que eu converti ele para apresentar. Mas lá no material ele vai estar bonitinho, tá?
As variáveis. Então, de novo, né? Quando eu quero usar um JavaScript no meu site, eu tenho que usar a tag script ou criar um arquivo externo, né? E chamar ele no meu HTML, como eu faço com CSS. Mas se eu estou usando ele direto no HTML, eu vou usar só um script. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma variável chamada mensagem. Um dos nomes das variáveis podem ser qualquer nome, né? Qualquer nome que vocês queiram dar, não sendo palavra reservada, vocês podem colocar. A variável chamada mensagem está recebendo alô mundo. Então, essa variável aqui, ela está sendo inicializada. Já estou colocando um valor nela, estou colocando uma string nela, né? Que é esse alô mundo. Notem que quando eu uso string, eu tenho que usar as aspas, né? Simples ou duplas. Eles aceitam as duas. Então, aqui eu tenho uma outra variável chamada idade, que recebeu 23, aqui uma outra altura, que é 2,32, lembram, né? Eu não posso botar vírgula. E uma outra que está contida aqui, chamada true. Então, são exemplos de declaração, né? Essa aqui seria o tipo booleano, né? Que a gente vai testar alguma coisa, se está contido ou não está contido, se a variável retornar verdadeiro, alguma coisa está contida, mas isso aí vai estar tá dentro de um contexto, né? Se ela receber falso, é porque ela não estaria contida. Aqui eu tenho um exemplo de constante, né? Uma const, aí no lugar da var, né? Eu uso const, máximo, que vai receber 100. Então, essa variável não vai mudar de valor, ela vai ser sempre 100, a não ser que o programador vá lá e mude esse valor. O escopo aqui das variáveis. Eu tenho uma variável chamada minha variável global. Então, ó, com a palavra var, ela vai ser global, né? Que todas essas funções aqui vão enxergar ela, mesmo ela estando fora das funções. Lembra que eu falei do bloco? O bloco seria essa chave da função aqui, daqui até aqui, né? O que estaria dentro dessa função é local. Então, se eu chamar ela fora da função, ela não é vista, né? Eu não consigo acessar, não tenho acesso. Mas aqui é um exemplo de variável global, então eu declaro ela lá em cima e todo o meu código enxerga. O resultado é exatamente o mesmo, então isso significa que o escopo global serve tanto para var como para let. Se eu usar, né, aí entra aquela questão da semântica, como lá no HTML, né? Eu posso usar o let também de forma global, que a linguagem vai aceitar. Não é uma boa prática, né? Normalmente eu uso os lets dentro das funções, mas se eu usar fora também, né? Todo o resto do meu código também vai ter acesso a ela. A função 2 e a função 3 não conseguem acessar a variável Vitor, pois ela foi declarada dentro do escopo da função 1. O mesmo comportamento se repete para as variáveis com let. Então, quando eu declaro uma variável dentro de uma função, ela está dentro de um bloco, né? E aí, quem está fora não consegue acessar. Por exemplo, se eu tentar acessar o Vitor, aqui mostrar o Vitor dentro da função 2, é que vocês não viram função ainda, né? A gente não consegue falar de função ainda na... Não, consegue porque eu vou falar um pouquinho na mentoria que vem. Mas a gente fala mais depois da trilha 2, tá? Funções são trechos de programas, né? Que eu posso criar funcionalidades de formas separadas dentro do código, né? Então, por exemplo, essa função 2 aqui, ela está chamando o Vitor, só que o Vitor está lá dentro da função 1, né? É uma variável local aqui da função 1. Então, a função 2 não consegue ter acesso porque ela está dentro do bloco. E a mesma coisa a função 3, né? Não consegue manipular a variável Vitor. Não consegue no sentido que se eu for usar a variável, ele vai dizer que a variável não existe, né? Porque eu não consigo ter acesso a ela. Aqui tem mais exemplos, né? Dentro de bloco, daí, das chaves. Eu estou vendo que aqui é 10 para as 9, já falei demais hoje, né? Me empolguei. Então, dentro das chaves aqui é possível manipular a LED, pois ela foi declarada dentro deste bloco. Então, se eu mandar mostrar a variável dentro do bloco que ela está, eu consigo, né? Porque tudo que eu fizer dentro das chaves
eu vou ter acesso, né, de tudo que tiver dentro das chaves. Se eu chamar ela fora aqui, dentro de outra função, ó, não é possível acessar a variável porque ela tem escopo de bloco. Então, essa variável chamada minha variável está lá dentro dessa função, dessa primeira condição, né? Então, eu também não consigo acessar. E assim por diante, né, nos outros exemplos. Alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Não quer falar? Mariana. Se tivesse sido declarada como a LET, essa recebe Vitor, a função rodaria? Como assim? Tu diz o acesso? Na verdade, eu só fiquei em dúvida sobre se declarasse essa mesma variável que não estava rodando dentro da função com o let, se é o let que é universal. Eu fiquei na dúvida, porque eu não anotei. Não, na verdade, o que deixa ela universal é a posição onde ela é declarada. O Ah, tá. let, se tu usar tanto o let como o var, os dois vão funcionar se tu declarar de forma global. Que é aí a questão da semântica, né? Normalmente, quando a gente usa ela dentro de blocos, a gente usa ela como let. Mas se a gente usar o var aqui, vai funcionar e vai restringir o acesso do mesmo jeito, né? É que assim, Entendi. por Então, não convenção, importa. fala. Não, é que então não importa, entre aspas, né? Tirando o fato de ser uma boa prática, não importa se eu declaro var ou let, o que importa é se eu vou declarar dentro da função, aí vai funcionar dentro da função, ou fora, e aí fora não funciona dentro, é isso? Isso, quem vai mandar é o escopo, né? A posição que ela Tá, foi declarada. Isso mesmo. tá bom, obrigada. Né? E aí, aqui mais alguns erros, né, de quem tem acesso ou quem não tem acesso. Os nomes, referente aos nomes das variáveis, né? Então, embora a maioria dos navegadores já reconheça uma variedade de caracteres, o TF8, que é aquilo que vem escrito lá no início do HTML, né, para gente, que é para tratar, né, os símbolos como palavras com acentos e símbolos, né? Por exemplo, eu posso criar uma caretinha com símbolos. O recomendado é o uso apenas de letras maiúsculas e minúsculas, sem acentos e sem espaços, para a gente não ter problema, né, na hora de manipular os dados ali. Imagina tu criar uma variável com essa canetinha, então toda vez que tu tivesse que chamar ela, né, tu ia ter que escrever, se tu não tivesse usando o recurso do VS Code, né, que ele ajuda bastante a gente no preenchimento de coisas. E até porque a gente tem que pensar assim, a gente está criando um projeto, a gente está trabalhando numa empresa com um time, a gente está desenvolvendo um projeto. Na hora que tu está criando a tua parte ali, tu está sabendo, né, tu sabe para que serve cada variável, né, tu tá criando. Mesmo que tu comente, né? Essa variável serve para tal coisa. Mas se outra pessoa vier trabalhar no teu lugar, e se tu sair da empresa e outra pessoa vir trabalhar no teu lugar, ela vai olhar para aquela variável ali, mas por que a pessoa criou uma variável daquela forma ali, né? O que eu quero dizer com isso? Que normalmente a gente cria a variável com o nome do que ela vai guardar, para ficar mais intuitivo, né? Para a gente e para quem vier depois da gente, né? A gente não é eterno, a gente pode, né? Como eu tô aqui hoje, amanhã eu posso estar em outro lugar trabalhando, enfim. É assim é o ciclo, né? Então, quando a gente está criando programas, normalmente a gente coloca nomes intuitivos, né? Que lembram que a variável está guardando, e também é uma boa prática a gente fazer comentários no código, né? Sempre comentar os trechos do nosso código. Por exemplo, blocos de código, né? Esse trecho de código faz tal coisa. Aqui eu vou executar tal coisa, como lá no CSS, o header, né? Daí eu coloco tudo que se refere ao header dentro daquela parte. Depois, o body, né? Sei lá, conteúdo principal do site. Depois só o rodapé. Então a gente pode comentar até para ficar mais fácil para a gente depois fazer manutenção. Então, alguns exemplos ficou bem zoado meu slide aqui, ó. De declaração de variáveis, né? Então, variável meu nome, com a segunda maiúscula, meu nome tudo minúsculo, meu nome com o camel case, né? Com as primeiras em maiúscula,
ou a caretinha ali, né, JavaScript é legal, que não é recomendado, né, porque não é intuitiva. Imagina um código cheio de caretas, né, ia ficar estranho. Que mais? Os números. A gente pode usar números em declaração de variável, desde que sejam precedidos por uma ou mais letras. Então, posso usar var camisa 9, posso colocar números no meio, né? Camisa 230 da lateral, né? Algumas coisas nesse formato, desse tipo, né? O uso de underline, cifrão, então, também são permitidos em qualquer posição, mas pouco usados, né? Não se costuma usar muito cifrão e underline. A gente usa normalmente no lugar do underline o camel case, né? Que seria essa primeira aqui, meu nome, ou essa terceira aqui, meu nome, com maiúsculas e minúsculas. E os nomes reservados da linguagem, né? Aqui tem alguns exemplos de palavras da linguagem que a gente não pode criar não pode usar na criação de variável, né? Como tipos de dados, abstract, boolean, break, byte, case, cat, são todas palavras, né, que são algumas palavras que são usadas na linguagem. Então, normalmente as palavras reservadas nelas ficam com outra cor quando a gente coloca ela no texto, no código. Então, a gente já sabe que ela é uma palavra da linguagem. Para facilitar a vida da gente, é melhor escrever tudo minúsculo. Ou, se precisar, assim, em último caso, usar uma palavra composta, usar a segunda ali com a primeira maiúscula. Que aí a gente não tem problemas, né? E sem acento. Nunca usar acento, né? E aí, alguns exemplos de declaração de variáveis inteiras, né? Valores inteiros, inclusive negativos. Variáveis do tipo float, que são números com casas decimais. Notem que eu não defino o tipo na hora da criação da variável, né? Eu não digo que é variável, porque, por exemplo, no Java, que é uma linguagem que tem o mesmo nome, né? Quando eu faço isso, eu tenho que declarar variedade e dizer qual é o tipo da variável, né? Int, idade, e aí deixar em branco e depois atribuir um valor. Então, o Java, por exemplo, me força a dizer que tipo essa variável vai ter. No JavaScript, eu já estou definindo o tipo no momento que eu coloco o valor nela. Então, aqui, variedade 17, a linguagem já vai entender que a variável idade é do tipo inteiro. E assim como os outros valores, né? Se eu botar um valor com casa decimal, ela já entende que é uma variável com casa decimal. As strings, como eu falei, né? Quando a gente declara uma string, uma variável do tipo string, a gente tem que colocar aspas duplas ou simples, para ele entender que a variável é do tipo string. Booleanos, eu só atribuo verdadeiro ou falso, ou 0 e 1. Né? O 1 para a linguagem, para a máquina, né? Representa verdadeiro, e o 0 falso. Então, se eu colocar tanto a palavra quanto o número, ele vai entender que eu estou me referindo à mesma coisa. Ou, se eu não quiser colocar valor nenhum, eu posso dizer que essa variável é nula, né? Que ela recebeu um null. E aí tem o material lá, não tão bagunçado, como ficou meus slides aqui, né? Bonitinho. Não ficou bonitinho, aliás, lá no material tá bonitinho. Então, dei uma lida sempre. E eu queria compartilhar rapidinho, que eu sei que a gente já está estourando o tempo, um código, né, mexendo em variáveis. Como eu poderia usar esse código aqui nas variáveis? Nesse pedaço de código aqui, Aqui eu até comentei, mas assim, para chamar o JavaScript, né, eu tenho que usar a tag script. Se eu quisesse criar um arquivo externo, como esse aqui, né? Para chamar esse arquivo externo aqui. Aqui eu só tenho um alerta, né? Então, quando eu estou no arquivo .js, eu não uso a tag script. Eu só uso a tag quando eu estou no HTML. Então, para eu chamar esse arquivo aqui, por exemplo, CJS, eu teria que escrever o script, o search, indicando qual é o arquivo que eu quero usar, e fechando o script, tá?
Aqui, é que eu comentei isso aqui porque eu vou mostrar esse de baixo aqui. Ele sobre o de baixo tem alertas, ele vai sobrescrever o de cima. Mas só para mostrar, né? No script, eu estou declarando a variável aqui letx e já estou dizendo que ela recebe 10. Aqui uma variável, então olha como eu posso usar os dois, né? Vai ser a mesma coisa. Aqui uma variável y recebendo o valor 5, e lá no console do navegador, né? Ou como alerta, como eu quiser mostrar, eu estou fazendo a soma dessas duas variáveis. Apareceria para mim 15, né, no console. E aqui, para calcular uma soma também, eu posso fazer o cálculo diretamente dentro do console que ele entende, né? Posso colocar valores também direto no console. O que seria esse console aqui? Deixa eu só para mostrar para vocês. Vou rodar esse aqui. É que esse aqui, quando eu uso alertas, ele fica por cima, né? Então, mas só para mostrar o que seria o alerta aqui. Vou ter que rodar ele primeiro, senão ele não vai. Deixa eu ver se eu não tenho outro aqui. Com console. Esse aqui com funções. Esse aqui é com alerta também. Esse aqui só, por exemplo. O que é esse console que a Rafaela está falando, né? Depois que eu terminar aqui os alertas sempre vão se sobrepor a tudo, né? Então, é até um pouco chato às vezes quando eu estou usando alerta, porque eu não consigo fazer mais nada. Eu tenho que responder os alertas primeiros para depois ir para o meu site. Então, tem que tomar cuidado aí para usar. Mas, por exemplo, se eu tivesse um cálculo aqui nesse site, eu tenho que entrar lá no inspecionar, né? Lá no inspecionar, quando eu abro ele de primeira, assim, o que ele mostra primeiro é o código HTML, né? O código que a gente escreveu lá no nosso site para mostrar o que está aparecendo aqui. Mas para eu mostrar aqueles cálculos no console, é essa segunda aba aqui. Então, aqui eu também consigo fazer algumas operações, ó. 2 mais 2, ele já me mostra 4. No console, eu consigo rodar o JavaScript. Então, se esse aqui não tivesse comentado, esse código aqui, né, os valores desses consoles, desses cálculos, se vocês quiserem fazer depois aí, tem lá no material também, para ver o resultado desses cálculos, eu tenho que ver no console, não no Element, né? E aí ele vai, aquele me mostraria 15, né, direto. Deixa eu tentar rodar esse aqui, vou descomentar esse aqui, né? A Rafaela fica falando em vez de fazer o negócio. Só que daí eu vou ter que pular todos os alertas que eu tinha aqui. Vou cancelar para depois mostrar isso para vocês. Ó, aqui, também vou inspecionar. Vou aqui no console. Ó, ele me mostrou 15 aqui, que é a execução desse primeiro console. Aqui. Né, desse primeiro console aqui, que é o valor 15, 10 mais 5, 15, né? Daí ele mostra lá no console o 15. Esse outro aqui, esse 80 aqui deve ser de outro, desse aqui que eu tô fazendo aqui, de um outro script, olha só. Aqui eu tenho uma variável chamada N1 recebendo 8, uma variável N2 recebendo 10, e a N3 vai receber o cálculo das duas, né? E aí eu estou mostrando no console só o N3, por isso que ele mostra 80. Só que usar os scripts dessa forma, as variáveis dessa forma, esse script aqui só vai funcionar para o valor 8 e o 10, né? Isso não é uma boa prática, né? Eu colocar valores de forma direta. O que eu teria que fazer? Como esse alerta aqui, que era o que eu queria mostrar, né? Pedir para o usuário digitar um valor e aí a variável receber o que o usuário digitou, porque daí o programinha vai servir para qualquer valor. Esse script aqui só serve para o 8 e para o 10, né? Ele não vai fazer nenhuma outra multiplicação, a não ser que eu venha aqui, claro, né, e mude o valor. Mas aí eu, programador, vou ter que fazer isso. O usuário vai enxergar sempre o mesmo resultado. Aí agora sim, vamos rodar aquele ali. Deixa eu fechar aqui esses dois. Vamos rodar de novo, porque eu fechei tudo. Aí, pegando valores, ó, olha só como é que funciona a ideia de pegar valores. Se aqui eu posso... Aqui foi só uma brincadeira, né? Vamos conversar, daí o
ok. Está gostando de JS? Ok também. Qual o seu nome? Rafaela. Então, notem que aqui qualquer uma de vocês poderia colocar o nome de vocês, né? Então, a variável está recebendo valores diferentes. Então, ela está variando, né? De conteúdo. Ok. Aí, outro alerta, é um prazer te conhecer, Rafaela. Por que ele conseguiu mostrar meu nome aqui? Porque aqui no código, eu estou dizendo que a variável nome, né, está recebendo o que for digitado aqui nesse prompt. A diferença do prompt e do alert, que o alert só mostra a mensagem na tela, o prompt abre um espaço para o usuário digitar algum valor. Então, como o nome está recebendo aqui, né, o que foi digitado no prompt, eu consigo depois usar uma string, né, e concatenar com a variável nome. O que é concatenar, Rafael? É colocar, né, uma variável junto com uma string. Quando eu quero mostrar uma string mais o conteúdo de uma variável, eu uso esse mais antes e o mais depois fora das aspas. Isso não é uma operação de soma, é uma concatenação, né? Uso o mesmo operador, mas tem funções diferentes. Aí, continuando. É um prazer te conhecer. Ok. Em que ano eu nasci? Nossa, 1976. Ok, você tem 47 anos. Para ele fazer o cálculo da minha idade, eu não falei quantos anos eu tinha, né? Eu falei só o ano que eu nasci. Por que ele conseguiu calcular? Porque eu peguei o ano que eu nasci, né? Que eu digitei lá no prompt, e guardei na variável ano. Ó. A variável ano está recebendo o conteúdo que foi colocado lá no prompt. E aí, a variável chamada idade vai receber. Aqui está errado, né? A gente está em. Ó, isso aqui a gente também teria que pedir para o usuário digitar o ano que a gente está, para ele fazer sempre o cálculo atualizado. Eu não tenho 47 anos, eu tenho 48, né? Então, por isso. Mas, né, aí a variabilidade recebe o ano atual que a gente está, menos o ano que eu digitei aqui, né? Que era o meu ano de nascimento. E aí, né, ele faz o cálculo e mostra para a gente aqui a idade. Então, você tem, né, tantos anos. Agora que eu atualizei para 24, ó, só que tá, que já atualizou sozinho. Esses dados não estão sendo guardados, né? Por exemplo, se eu fechar e abrir de novo, esses dados já eram. Ou a cada momento que eu recarregar a página, os dados são perdidos, né? Porque eu não tenho uma base de dados. Isso a gente vê depois. Mas, ó, vamos conversar, ok? Tô gostando. Rafa, antes eu tinha 47, né? Agora é um prazer te conhecer, Rafa. Em que ano você nasceu? 1976. Você tem 48 anos. Olha, atualizou a informação. Tá? Então, é dessa forma que a gente usa o JavaScript. É isso que a gente chama de interação. Né? A tal da interação com o usuário. Meninas, passei do tempo. Alguma pergunta? Mas assim, a gente está começando a ver JavaScript, né? Quem nunca tinha visto, ou quem já viu, né? Já vai relembrando algumas coisas. Pode falar, minha Clara. Primeiramente, eu queria agradecer pela aula, foi uma aula maravilhosa. Lembrei do meu curso que eu fiz, inclusive sobre isso. E eu queria só comentar uma coisa. Você estava falando dos problemas que a gente enfrenta quando a gente coloca vírgula, quando a gente coloca ponto, né? Eu sofri muito com isso, porque eu não sabia disso, né? Quando eu estava fazendo o curso. E aí, de repente, eu me vi num bloco de códigos e eu não tava. E eu fiquei assim, acho que mais tipo, umas 3 ou 4 horas tentando resolver aquele problema e não estava conseguindo. Aí, quando eu perguntei para a inteligência artificial o que ele queria que eu fizesse, aí que eu descobri que era um ponto que eu tinha colocado a mais, ou que era um acento. Então, isso é muito importante. Isso quebra a gente, né? Esse é a problemática do programador. Esqueci teu nome, que tu estava aqui, quem estava me mostrando o coração antes.
Mas Dani? assim, a Dani deu um monte, não é que perdeu tempo, né? A gente dispõe de muito tempo às vezes para Sim. resolver, Uhum. sei lá, a gente vira a noite inteira para descobrir que era só um ponto no lugar errado. Exatamente. Isso, Teve uma vez que eu isso, fiquei uma semana tentando fazer isso. isso faz parte, né, da nossa profissão. Às vezes a gente tem assim que quebrar a cabeça, a gente sonha Exatamente. com o problema, Sim. a gente acorda pensando, a gente vai dormir pensando, né? Sim. Mas faz parte, né, da profissão, assim, esses probleminhas que a gente vai ter. E às vezes são coisas assim que a gente já está acostumado a fazer com muito tempo exatamente. e passou despercebido lá, né? Viu, Rafa? Deixa eu te fazer agora. Agora eu vou te fazer uma perguntinha em relação ao nosso projeto que a gente vai entregar. Tá. Quando você colocou lá para a gente fazer no Google Sites, você colocou uma das exigências, uma imagem de fundo com o título do que a gente quer fazer, né? Uhum. Durante o código, no VS Code, eu posso colocar essa imagem de fundo com o nome do meu projeto em forma de arrozel? Como tu quiser. Ali a estratégia é tua, mas assim, precisa ter uma imagem de fundo, né? E alguma coisa escrita em cima dessa imagem. Sim. Claro que se tu quiser elaborar mais, aí contigo. Ah, tá, ok. Mas assim, imagem de fundo, quais são os requisitos? Um logo, né? Um loginho. Não me lembro exatamente todos de cabeça, mas menu. Não precisa, né, todas as páginas serem ativas, né? Não precisa, não, ativas no sentido assim de clicar e mandar para outra página, né? Sim. O que vocês podem fazer? Por exemplo, só ter uma delas lá, o contato, onde está, sei lá, o formulário, né? Por exemplo, ou uma aba chamada localização, onde vai estar o mapa, só para a gente não deixar todas aquelas informações misturadas ali, né, na primeira, Sim. na home, né, na página principal. Um menuzinho, a imagem de fundo, trechos de texto com fundo colorido, né, sei lá, colocar uma cor de fundo, né, no site, só para não deixar branco. Uma imagem comentada embaixo, né, uma imagem com alguma coisa escrita embaixo, um rodapé com teu nome, um mapa, um vídeo, né? Acho que eram esses. Se eu esqueci de algum. Formulário. E o formuláriozinho. Oi, Rosana, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo Menina, bom? agora ouvindo... imagina, Ana. Agora ouvindo falar que não precisava pôr ativo todas as páginas, ontem eu fiquei o dia inteiro quebrando a cabeça para montar as diversas páginas, aí eu consegui, ontem era meia-noite que eu consegui jogar uma página para outra, por exemplo, home para contato, não preenchi todas, mas depois de quebrar muita cabeça. Eu queria te perguntar, esse JavaScript a gente não vai precisar usar, né, nos nossos formulários? Ou vai ter que pôr em algum deles? Pode fazer alguma coisa, sei lá, um alerta, sejam bem-vindos, alguma coisa nesse sentido. Já está usando JavaScript. Tá certo, então. Mas assim, nada elaborado ainda com JavaScript, nem se preocupe. Tá bom, então. Obrigada, tá viu? Bom. Imagina. Meninas, mais alguém com alguma dúvida? Tá chegando pertinho, né, a entrega do projeto. Então, não deixem para a última hora, né? Já vão revisando. Se tiverem dúvidas, perguntem. O WhatsApp da Descode, eu estou sem acesso no momento. Então, se alguém mandou mensagem para lá, ou se alguém falar lá no grupo, de repente, né? Vocês já sabem que eu não estou, mas acho que semana que vem eu já consigo. Porque eu preciso daí que a Descode, na verdade, só falta de tempinho ali para a gente se comunicar, para ele ativar de novo para mim, porque eu precisei reiniciar meu computador. Aí perdi o acesso.
que o chip está no telefone de outra pessoa, né? Não no meu, no caso, para conseguir colocar ele web. Então, mas o mentor, estou respondendo lá, estou sempre de olho, se tiverem dúvidas lá no mentor. Ah, eu esqueci de falar mais uma coisa. Tem uma dúvida rolando no WhatsApp, que eles estão perguntando assim, você colocou a data limite para ser entregue dia 2 de julho, né? 12 de julho, desculpa. E só que aí estão falando que a data limite para entregar o vídeo é dia 5. Então teve muita gente que ficou meio confusa em relação a essas duas datas. Deixa eu espiar aqui já. A entrega do código completo a data de entrega é dia 5 e pode entregar até o dia 12. E a do vídeo até às 23 horas do dia 6. É que assim, eu preciso ter um dia antes para eu poder, como vídeo aqui, ó. Os vídeos da discussão inscritos no formulário serão apresentados nos dias 8 e 15. Então, eu preciso que a pessoa entregue antes para eu conseguir organizar a apresentação. Ela vai conseguir continuar entregando até o dia 15. Ah, tá. É por causa disso que tem as datas ali um pouco diferentes, porque eu preciso de um prazo, né, para conseguir organizar a apresentação para hoje, no caso, né? Então, se de repente, assim, eu te entregar no dia 8 de julho, aí já vai estar, o meu projeto já vai estar incluído na apresentação, certo? Isso. Se tiverem muitas, a gente vai ter 2 dias de apresentação. Se não tiverem muitas, né, se der para apresentar tudo num dia só, vai ser só um dia de apresentação. Então, por isso que eu coloquei uma data antes ali, né, para a gente ter vídeos. Imagina, daí se ninguém entrega nada ou deixa para entregar durante o dia, aí eu não consigo apresentar de manhã, né, porque a gente apresenta. Por isso que é no dia 6, né, antes do dia 8. Porque a gente apresenta na segunda-feira de manhã, aí eu preciso organizar isso na sexta-feira, né, para apresentar. Porque sábado e domingo a gente tem que dar uma descansada. Exatamente. Ok, então. Muito obrigada, viu? Imagina, qualquer coisa vão perguntando também, que eu vou respondendo, vou ajudando vocês. Tá bom? Meninas, mais alguma coisa? Não? Então, uma boa semana. Trabalhem no site de vocês, que está chegando pertinho aí a data de apresentação. É como passou ligeiro, né? Esse semestre, essa trilha. Tá bom? Um beijo, então. Boa semana para todos. Obrigada, igualmente. Obrigada. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau. Um beijão.